Bem, a Procuradoria-Geral da República apresentou a sua peça final neste processo em que se apurou a tentativa de golpe de Estado, em que teve o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras pessoas. Com a apresentação da peça final por parte da Procuradoria-Geral da República, agora abre-se o prazo para, primeiro, o delator apresentar a sua resposta àquilo que foi arguido pelo Ministério Público, bem como as suas alegações finais, e aí, depois disso, aos demais réus. Veja só, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi denunciado, processado e agora a Procuradoria-Geral da República pede a sua condenação. Diversas notícias que têm sido veiculadas por aí, eu separei essa aqui do G1, por exemplo, aduz que as penas máximas para os crimes atribuídos ao ex-presidente podem levar a uma condenação de 43 anos. Agora, você acredita que o ex-presidente pode ficar mais do que, vamos lá, 15 anos preso no regime fechado? 20 anos preso no regime fechado? E é claro, a gente pode até considerar que existem elementos fortes que indicam que, caso o ex-presidente venha a ser condenado, ele irá cumprir pena em um regime domiciliar, assim como o ex-presidente Fernando Collor está cumprindo pena hoje. Mas o que eu quero trazer para você é a seguinte discussão: desconsiderando a possibilidade de uma prisão domiciliar e considerando aquilo que está na legislação a respeito das infrações penais que foram atribuídas ao ex-presidente e as penas que são combinadas em abstrato a essas penas, a essas infrações penais. Eu estou aqui com a peça da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público Federal, porque foi divulgado, né? Essa está aqui no site da CNN, né? O site da CNN traz essa peça aqui, a íntegra da alegação final da Procuradoria-Geral da República. E aí eu fui lá onde é que a Procuradoria pede ou pugna a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por quê? A gente tem que entender que no sistema jurídico penal brasileiro existem regimes de cumprimento de pena, em que uma pessoa, uma vez condenada, ela inicia no regime mais rigoroso que foi atribuído a ela, não necessariamente ao fechado. Algumas pessoas iniciam o cumprimento de pena no regime semiaberto e algumas no regime aberto. A depender da condenação, a depender da infração penal, da primariedade do agente, vários outros fatores. E aqui eu vou te trazer algumas informações a respeito do sistema jurídico penal em consonância com aquilo que a Procuradoria-Geral da República está pedindo em face do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então a Procuradoria-Geral pede a condenação pelo crime de constituição de organização criminosa, esse que está no artigo 2º da Lei de Organização Criminosa, o crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que está no 359L, o crime de golpe de Estado, que está no 359M, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração do patrimônio tombado. Aqui já instala uma seguinte questão que a gente tem que observar. Veja só, as notícias dizem ali que as penas somadas podem chegar a 43 anos, mas são as penas máximas. E nós não conhecemos, né? Nós não conhecemos no regime jurídico brasileiro pessoas que sejam condenadas às penas máximas combinadas às infrações penais. O que a gente tem, na maioria das vezes, é a metade, né? Normalmente fica ali próximo do meio termo, ou na maioria das vezes a pena mínima. O que eu percebo através da atividade, através de observar várias condenações que eu vejo por aí, são sempre a pena mínima, né? Dificilmente sai do mínimo. O juízo começa ali no mínimo e vai tentando passar do mínimo caso existam algumas circunstâncias na prática da infração, em concreto, que possam aumentar a pena. Mas normalmente a gente vê as penas começando no mínimo. São raras as exceções que nós vemos penas que saem do mínimo, portanto ficam ali no meio mais ou menos, né? Isso se trata da dosimetria da pena e cada juízo, dentro da sua atribuição e dentro do da livre convicção e da fundamentação das decisões judiciais, acaba dosando a pena seguindo critérios que ele entende sejam pertinentes ali. Não há no sistema legal uma clareza de como se dosar essas penas. Mas se a gente pega as penas, né, e aí vamos pegar aqui o 359L, por exemplo, porque esses dois dispositivos, o 359L e o M, isso aqui já vai suscitar uma discussão. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, hoje é o presidente, já discute várias vezes, em vários dos seus votos, a aplicação dessas duas infrações penais. O que me parece também seja um equívoco. Então, se há a conduta praticada pelo agente, que o agente está sendo processado, foi investigado, se verifica que o agente praticou aquela conduta, veja só, a mesma conduta chega a esses dois resultados, né? Chega a resultado da deposição do governo legitimamente eleito e chega também a
a abolição do Estado Democrático de Direito, porque uma coisa levará a outra. Então, esse é um exemplo daqueles em que nós vemos algumas infrações penais que elas encontram-se unificadas, como se fossem uma absorvida pela outra, né? Uma consentida na outra. Veja só, a gente tem o crime de lesão corporal e o crime de homicídio. Na maioria das vezes, se alcança o crime de homicídio através da prática das lesões corporais. Então, você tem, naquele exemplo, ações que conduziram a um resultado. E o resultado final foi a morte. E você não vê o indivíduo sendo responsabilizado pela tentativa, pela lesão corporal e pelo homicídio. Outro exemplo, o homicídio e o latrocínio. O cara roubou e matou para conseguir a subtração. Então ele mata para alcançar a subtração. Mas veja, ele também não cometeu homicídio, mas ele não vai responder por homicídio e pelo latrocínio. Ou ele responde pelo homicídio ou ele responde pelo latrocínio. E me parece que nesse caso aqui, as situações seriam a mesma. E isso é mais sugestivo ainda, porque nós temos isso inserido dentro do capítulo 2. Então, isso está tudo dentro de um capítulo só, que trata de um título dedicado a essas infrações penais. Então, você tem o crime de abolição violenta de Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Mas me parece, e eu aqui concordo com o ministro Luiz Roberto Barroso, que seriam a mesma infração penal, né? Punir o mesmo indivíduo por essas duas infrações penais, pegando a pena de cada uma dessas infrações penais, seria uma clara situação de bis in idem, que é vedada pelo sistema jurídico como um todo, texto constitucional e também os tratados de convenções internacionais, cujos quais o Brasil faz parte. Então, aqui você teria essa pena de 4 a 8 anos, né? 4 a 12 anos, imagine que pegasse apenas a pena maior aqui, 4 a 12 anos, né, você teria uma variação de 4 a 12 anos. Percebe? Por que eu estou te falando isso? Porque lá nas notícias se aponta 43 anos, a gente fala de 43 anos, mas o que a gente percebe é que isso não vai se aproximar dos 43 anos. Vamos lá, muito. Imagine que houvesse a condenação por essas duas infrações penais, mais aquela que está prevista na lei de organização criminosa, não abri a lei de organização criminosa, você teria algo aqui em torno de 30 anos, né? Em torno de 30 anos. Aquele da lei de organização criminosa, se a gente pega a acusação do Ministério Público aqui, e a gente verifica que se atribui vários parágrafos do artigo 2º. O artigo 2º é o que traz a tipificação, que traz a infração penal. E esses parágrafos, eles trazem um aumento de pena. Então você tem aqui, por exemplo, a pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa. Ou seja, o Ministério Público diz, olha, o ex-presidente Jair Bolsonaro exercia o comando da organização criminosa. Por isso ele coloca aqui o parágrafo 3º. Então são situações que vão aumentar a pena, de toda forma. Mas aí veja só, imagine então que se aproximou dos 40 anos, 30 anos de reclusão. O ex-presidente não vai ficar preso os 30 anos no mesmo regime prisional. Existe um sistema de progressão de regime no nosso sistema jurídico penal. Isso a gente consegue encontrar, por exemplo, aqui na Lei de Execuções Penais. Eu trouxe para você aqui a progressão de regime. Provavelmente o ex-presidente, caso venha a ser condenado, irá cumprir pena e irá ser submetido a um regime de progressão desde o inciso 3 do artigo 112. Por quê? O ex-presidente é primário, o crime, conforme a imputação da Procuradoria, foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Não é um crime hediondo, que faria com que o percentual fosse maior, e não é um crime equiparado a hediondo. Lembrando que a lei de crimes hediondos estipula que o crime de organização criminosa ele é hediondo. Mas ele só é hediondo, eu separei aqui, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado. Essas infrações penais, que o ex-presidente foi denunciado e vai ser julgado, não são infrações penais hediondas ou consideradas equiparadas hediondas. Portanto, o percentual muito provável seria aquele de 25%. Então, imaginemos que o ex-presidente seja condenado a uma pena de 30 anos, que eu acho que seria algo em torno disso aí, considerando a dosimetria no Brasil, como ela tem sido tribunais afora. 30 anos, 25%, vamos lá, 7,5, né? 7,5, é isso, quer dizer, 7 anos e meio em um mesmo regime, em regime inicialmente fechado, e depois progrediria para os regimes seguintes, o regime semiaberto e o regime aberto. Então, essa informação, é claro, ela é bastante, ela choca bastante, né? Ela ganha manchete, né? Há 43 anos, mas veja, o sistema prisional como um todo tem um sistema de progressão.
E esse sistema de progressão, é claro, também iria contemplar o ex-presidente Jair Bolsonaro, caso ele venha a ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal, tá certo? Se você acompanhou até aqui, seja se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando, e a gente se vê em outro vídeo.